O podcast que você vai ouvir pode ter cenas fortes. Se possível, ouça com fones de ouvido. Hyakumonogatari, as 100 histórias. É uma brincadeira que surgiu na época dos samurais. Em uma noite sem lua, todos se reuniam num círculo, cada um com uma vela acesa e uma história de assombração para contar. Terminada sua história, apagava-se a sua vela. Dizem que se a 100ª vela é apagada, um fantasma aparece. Vamos tentar? Você já ouviu falar de Kaidanshi? As pessoas que leem e contam histórias de assombração costumam ser chamadas, no Japão, de Kaidanshi. Por vezes, eu também sou chamado de Kaidanshi. Não se trata exatamente de uma profissão, mas qualquer pessoa que gosta de contar histórias assustadoras pode se considerar um. E uma dessas pessoas que se consideram, o Sr. Tokuyama, veio até mim para pedir um conselho. Quando eu perguntei qual era o problema, ele mingou e começou a me contar o seguinte. Bem, essa é a história que um amigo me contou. Assim que ele se formou na faculdade, ele conseguiu tirar sua carteira de motorista. Logo depois de tirar a carteira, ele comprou um carro usado e resolveu dar o seu primeiro passeio com a sua namorada à meia-noite. Você já deve estar imaginando o que eles pretendiam fazer dirigindo a essa hora, né? Isso mesmo, ir até um lugar mal assombrado. Só que ele não contou sobre o destino para sua parceira, pois desde sempre ela era meio sensitiva. Se ele fizesse o convite para ir a um lugar sombrio, com certeza ela não toparia o programa morrendo de medo. Quando ela, animada, perguntou para onde vamos, ele apenas comentou que seria um lugar bem bonito para ver o céu estrelado. Dito isso, pegaram a estrada para as montanhas. Depois de quase 1 hora de estrada, estacionaram o carro perto do destino. Ele pegou na mão da namorada e caminharam juntos até o lugar assombrado. A essa altura do campeonato, é claro que a namorada já tinha percebido que havia algo errado. Quando lhe perguntou: Ei, esse é mesmo um lugar bonito pra ver o céu estrelado? Ele, enfim, confessou à namorada sobre a natureza do local que pretendia ir. Nisso, ela ficou bem assustada, como previsto, e queria voltar logo pro carro. Contudo, o medo de ir até lá sozinha era tão grande quanto chegar no maldito lugar assombrado. Sem escolha, ela aceitou continuar com o namorado nessa furada. Ouvir o som dos passos na terra e dos galhos de árvores sacudindo ao sabor do vento fazia com que a namorada tivesse uma sensação ruim. Mesmo contando isso para o namorado, ele não deu sinal algum de que voltaria atrás. Eles continuaram a caminhar pela estrada escura da montanha e adentraram ainda mais a floresta. Do nada, uma silhueta escura e enorme aparece diante do casal. O susto foi grande, então demorou um pouco para entenderem que se tratava do tal destino onde queriam chegar. Naquela floresta sombria, apenas aquela sombra de uma construção feita pelo homem se destacava de uma forma grotesca. Conforme seus olhos se acostumavam com a escuridão, a silhueta começava a se parecer com um sobrado, mas não dava para ter certeza. Quando iluminaram parte do lugar com a lanterna do celular, deu para perceber que havia uma coluna e uma parede escuras, que cheiravam a queimado. Se tratava de uma casa na qual um incêndio havia acontecido e foi completamente carbonizada. Nesse incidente, parece que uma garotinha e sua mãe morreram, mas não é por isso que ficou conhecido como um lugar assombrado. Na verdade, quando o incêndio ocorreu, o pai não aguentou o calor das chamas e fugiu do local, sem tentar salvar esposa e filha. É isso mesmo que você está ouvindo. Mesmo com os gritos de socorro, o pai deu as costas e deixou as duas para morrer. Desde esse dia dizem que, à meia-noite, é possível ouvir os gritos da mãe e da filha, vindos dos escombros da casa queimada.
Quando ele enfim contou a história para a namorada, ela falou que queria voltar logo. Mas logo ele pegou a sua mão e puxou à força para dentro da casa. O interior da casa estava tão queimado que não dava para entender o que cada coisa era antes de virar carvão. Observando melhor em volta, porém, havia uma cadeira carbonizada e sobre ela havia sido deixada uma boneca. Para a surpresa desse meu amigo, a boneca estava intacta. Dava para pensar que alguém já tinha visitado o lugar mais cedo e deixado ela por lá. Foi quando a namorada estranhamente avançou, ergueu a boneca feliz e exclamou: "Ah, mas que boneca linda! Pronto, agora você vai ser minha amiga!" Ele até falou: "Credo, mas que coisa medonha, joga isso fora." Mas a namorada não largava a boneca de jeito nenhum. Já com um certo receio, ele resolveu pegar a namorada para ir embora. Ela relutou, dando carinho na boneca. Nem parecia aquela que minutos atrás implorava para não entrar na casa. Imaginando que se deixasse a companheira por lá, ela ficaria com medo e sairia logo, o meu amigo ele foi sozinho pro lado de fora. No entanto, passado algum tempo, ela continuava lá dentro. Se sentindo deixado para trás e meio acuado, chamou o nome da namorada, gritando da área externa da casa. Foi quando ouviu o grito desesperado da namorada: "Tá muito quente! Socorro! Tá muito quente! Socorro!" Muito confuso, meu amigo gritou: "Sai daí! Rápido!" Não houve resposta. Ele chamou aos gritos por várias vezes, mas nada de retorno. Foi então que finalmente ouviu uma voz. No entanto, Inclusive, o Sr. Tokuyama começou a contar essa história em eventos de Kaidan e logo se tornou muito popular entre aqueles que a ouviram. Mas ele continua me contando o seguinte: se tremendo todo, voltou correndo para o carro, deu partida e saiu do local, deixando a garota para trás. Mais tarde, ela foi dada como desaparecida e até hoje, as autoridades dizem que não há pistas do seu paradeiro. Quanto ao meu amigo, desde que isso aconteceu, ele sofre de paralisia do sono, sem poder falar ou se mover. Parece que ele escuta claramente os gritos de dor e socorro da mulher e da criança que morreram naquele incêndio, toda santa noite. Quando me perguntaram se a história era verdadeira, eu confirmei e fui elogiado por ter uma história tão assustadora no meu repertório. As perguntas pipocavam. Onde fica o lugar? Como está seu amigo hoje? A namorada continua desaparecida? E esse interesse todo me deixou muito feliz, como Kaidanshi. Foi quando anunciei: na verdade, esse amigo sou eu. O público ficou bem surpreso e alarmado, enquanto que eu fiquei animado, imaginando se, com essa revelação, não poderia ficar bem famoso na qualidade de Kaidanshi. Contudo, alguns dias depois, uma coisa aconteceu. Enquanto eu estava dormindo, eu sofri uma paralisia do sono. Na verdade, mesmo sendo o Kaidanshi, era a primeira vez que eu vivenciava uma experiência sobrenatural. Eu não conseguia mexer o meu corpo e mal conseguia respirar. Era uma agonia e queria gritar por socorro loucamente, mas a minha voz sequer saía. Foi então que eu comecei a ouvir vozes. Sem pensar, eu tentei. Eu tentei fechar os olhos, mas a paralisia era tão forte que nem mesmo isso eu conseguia. O Sr. Tokuyama me contava tudo isso com muita agonia. Assim que terminou sua fala, ele perguntou o que eu achava sobre o que tinha acontecido. Já que você foi à casa mal assombrada, talvez a mãe e a filha estivessem pedindo pela sua ajuda, Sr. Tokuyama. Não, isso é impossível. Eu inventei toda essa história. Assim que me respondeu isso, o Sr. Tokuyama foi embora.
Eu não sei explicar o porquê, mas eu não conseguia pensar que toda aquela história era inventada. Talvez porque a descrição da casa incendiada e da situação toda me pareceu muito real. Eu não sei dizer. Foi aí então que eu resolvi investigar por conta própria o local do incêndio. E, como havia previsto, havia de fato mesmo uma casa consumida pelas chamas. Foram dias e noites escavando fóruns antigos, lendo jornais e matérias da época. E eu pude confirmar de fato que houve uma mãe e uma filha que ficaram presas e faleceram no incidente. Só que nessa minha investigação eu me deparei com mais uma informação que me chamou muita atenção. O sobrenome dessa família era Tokuyama. Este podcast é uma produção independente, realizada pelo Natsu Kawaii em parceria com o Kanshou. Locução por Felipe Gomes e Nate Kleiman. Com vozes de Miu, Miwa e Bianca. Produção por Miu, Felipe Gomes e Nate Kleiman. Edição e sonorização por Nate Kleiman. Ouça os outros programas da série nos feeds do Natsu Kawaii ou do Kanshou. E não se esqueça de apoiar a produção de podcasts independentes, seguindo a gente nas redes sociais e compartilhando o programa.